Olá, queridos, boa noite. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e estamos agora no capítulo 9, onde Deus faz uma aliança com Noé. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é a aliança noaica ou noética. Essas são as duas formas que nós encontramos no estudo da teologia. No texto de hoje, nós vamos ver essa aliança, ou esse acordo que Deus fez com Noé após o dilúvio. Nos 10 versículos que nós vamos ler, por 6 vezes aparece a palavra aliança. As duas primeiras diz, o Senhor diz, minha aliança. Isso é um sinal de que esse acordo partiu da iniciativa de Deus. A gente vê isso nos versículos 9 e 11 de Gênesis 9. Então, a formação de uma aliança sempre envolve um acordo entre duas ou mais partes, e nesse caso, Deus se compromete com o homem, mas não pede nada em troca. Ele deixa o homem livre de condições. A ligação de Deus com Noé e a sua família foi um ato voluntário de Deus em exercer a sua graça em favor da humanidade. Outras duas vezes, a palavra aliança aparece e Deus estabelece um sinal para que o povo se lembrasse da sua graça. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. E as duas últimas vezes que a palavra aliança aparece, a ênfase nessas últimas vezes é a lembrança do Senhor. Há 3 semanas atrás nós estudamos o que significa a lembrança do Senhor. Não se trata dele ter esquecido por um momento de Noé e sua família, e agora ele se lembrou novamente, mas indica que Deus vai avançar no cumprimento das suas promessas feitas lá no passado. Noé então e sua família, quando a gente observa a história deles, eles não tinham nada de especial, eles não fizeram nada para merecer esse relacionamento de aliança com Deus. Foi Deus quem decidiu firmar essa aliança por causa da sua graça e para cumprir o que Ele mesmo já tinha prometido lá para Eva, prometido a esse descendente que resgataria o homem caído. Então, abre a sua Bíblia comigo lá em Gênesis 9, nós vamos ler dos versículos 8 a 17. Gênesis 9, 8 a 17. A Bíblia diz assim: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. De novo, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós e todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança. Segunda vez que aparece a palavra sinal aí, entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da aliança. É a 5ª vez que aparece a palavra aliança aí, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei, mais uma vez, da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é esse Deus que vem até nós com a tua graça, vem até nós para estabelecer um relacionamento conosco, Senhor. Nós te louvamos porque, apesar de não merecermos nada disso,
ainda assim a tua graça nos alcança, Senhor. E Pai, eu quero pedir para que nessa noite o ensino sobre esse relacionamento entre o Senhor e o homem nos ajude a entendermos melhor aquilo que o Senhor quer de nós e como o Senhor espera que o teu povo haja enquanto estivermos aqui nesta terra. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Conforme a minha abertura, eu quero estudar hoje com vocês então esses 3 aspectos, né, do acordo de Deus com Noé, né, essa aliança chamada noética. O primeiro desses aspectos, né, é que essa aliança foi estabelecida por Deus. Nós vemos isso nos versos 8 até 11. Né? Na Bíblia, ao longo da Bíblia, né, nós vemos uma série de ilustrações de como nos relacionar com Deus, não é mesmo? Tem textos da Bíblia que nos ensinam que nós somos amigos de Deus. Tem textos que falam sobre nós sermos servos de Deus. Outros textos nos mostram como filhos de Deus e até alguns nos mostram como alunos de Deus, né? Aprendizes de Deus. Mas o conceito da aliança é o que o texto de hoje nos apresenta. A aliança, então, né, é uma espécie de parceria, e as parcerias elas são explicadas geralmente como um acordo entre 2 partes ou mais que se unem para atingir um mesmo objetivo. No início da terra, Deus criou todas as coisas e nomeou o homem como o seu representante, o representante da sua imagem na terra. Nós temos estudado sobre isso. Para que enquanto o homem usufruísse do mundo criado, ele refletisse a sua justiça, a sua paz, o seu amor, e assim o homem se multiplicaria e cuidaria de toda a criação de Deus. Infelizmente, nós sabemos que o homem quebrou esse acordo no Éden e ele encheu a terra de injustiça, de corrupção, de violência e até de morte. Na história da Bíblia, nós temos visto que não foram apenas Adão e Eva que quebraram essa parceria com Deus, mas depois deles, né, toda a humanidade foi corrompida pelo pecado. Foi por isso que Deus derramou o seu juízo sobre a terra através do dilúvio. No texto de hoje, Deus vai estabelecer uma nova parceria com o homem, que pela primeira vez é chamada na Bíblia de aliança. Numa aliança, em geral, Deus faz essa promessa e, em contrapartida, ele requer da outra parte um compromisso a ser cumprido. O propósito da aliança que Deus faz na Bíblia é restabelecer o relacionamento com toda a humanidade, ou seja, resgatar o homem perdido, o homem em pecado. A aliança de hoje é a primeira de um total de 4 que nós temos no Antigo Testamento, e ainda existe uma 5ª no Novo Testamento. Então, a aliança de hoje, que é feita com Noé, traz certos aspectos, mas depois Deus também vai fazer uma aliança com Abraão, uma aliança com Moisés, que atinge todo o povo de Israel, outra aliança com o rei Davi, e por fim nós temos a nova aliança, conhecida como nova aliança, a aliança que é dada a partir de Jesus Cristo. E através dessas alianças, Deus tem como objetivo estender o convite para que a humanidade faça parte da sua família. Esse é o plano de Deus, resgatar o homem desde a sua queda. Com Noé, Deus sabia que o povo continuaria a fazer o que era mal perante os seus olhos, mas apesar disso, Deus promete não destruir novamente a terra com as águas do dilúvio. Bom, e o que Deus pede então em troca, né? O que Noé teria que fazer em troca neste acordo? Nada.
E esse é um aspecto interessante dessa aliança, o fato dela ser chamada incondicional. Deus não coloca nenhuma condição. Ele simplesmente firma o acordo dizendo que, prometendo, que não ia mais destruir a terra, mesmo sabendo que o homem não se comprometeria com nada em troca. Na aliança abraâmica, feita com Abraão, nós vamos ver que Deus abençoa Abraão, dando para ele uma grande família, uma grande porção de terra e também um grande nome sobre a terra. E em resposta a isso, Abraão deveria confiar em Deus e treinar a sua família a fazer o que era certo e justo perante Deus e os homens, e assim abençoar todas as famílias da terra. Quando a família de Abraão se torna uma grande nação, a nação de Israel, Deus faz uma nova aliança com aquele povo, por meio de um homem chamado Moisés, ou seja, a aliança mosaica, onde Deus estabelece uma série de leis para com o povo deveria obedecer essas leis para assim ser uma nação que representaria o nome de Deus para toda a humanidade. A última aliança do Antigo Testamento foi a feita com o rei Davi. A tribo de Israel seria uma grande nação agora governada pelo rei Davi. E Deus pede a Davi para que ele e os seus descendentes lhe obedeçam e trabalhem para ele. Ele pede para Davi liderar o povo e ensinar o povo a obedecer às suas leis mais uma vez e a fazer aquilo que era certo e justo. E Deus promete para Davi que um dia um dos seus descendentes estenderia o reino de Deus a todos os povos. E esse seria então um reino de paz e cheio de bênçãos. Bom, essas foram as alianças do Antigo Testamento feitas por Deus para restaurar o homem. Mas infelizmente nós sabemos que Israel quebrou a sua promessa, vez após vez. Eles adoraram outros deuses, eles foram coniventes com as mais terríveis injustiças na terra, e assim eles perderam a terra dada por Deus e foram forçados a viver exilados por muitos anos. Durante aqueles dias, os profetas falavam a respeito da restauração da aliança, apesar das falhas dos homens e do seu relacionamento com Deus. Então, temos a promessa de uma nova aliança. E nela, nós temos o cumprimento daquela primeira promessa feita a Eva e cumprida em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o descendente que esmagou a cabeça da serpente. Jesus é aquele que cumpre todas as alianças. Jesus é um descendente da família de Abraão, e assim ele vai abençoar todas as nações. Jesus, ele foi fiel, um israelita fiel, capaz de obedecer à lei dada a Moisés. Jesus é também um rei da linhagem de Davi, e ele é quem vai estender o reino de paz e justiça para todo aquele que nele crê. Tudo isso é possível porque, diferente dos demais humanos com os quais Deus estabeleceu suas alianças, Jesus não foi um mero ser humano, apenas um ser humano. Ele é o próprio Deus que se fez homem, e se fez homem para cumprir as alianças de Deus e assim resgatar a humanidade de uma vez por todas. Por meio de Cristo, então, Deus estabelece essa nova aliança, pela qual todo homem pode ser redimido e aproximado do próprio Deus. Jesus, quando esteve nessa terra, chamou pessoas para serem seus seguidores e deixou com isso uma tarefa para todos nós: fazermos novos seguidores de Cristo para se tornarem assim parte da família de Deus, para restabelecerem esse relacionamento com o Deus Criador de todas as coisas. E queridos,
a beleza de tudo isso é que, apesar das nossas falhas, nessa nova aliança em Cristo, Deus se compromete conosco em nos salvar pela fé e assim nos tornar a cada dia mais parecidos com seu Filho Jesus. A história da Bíblia termina no livro de Apocalipse, você sabe disso, né? E lá nós temos a visão de um mundo que é totalmente renovado, cheio de bondade e paz, onde a humanidade renovada vai espalhar a bondade de Deus como foi planejado desde o princípio. Assim, o final da história bíblica é, na verdade, um novo começo para a história daqueles que entregam as suas vidas para Jesus Cristo, nessa nova aliança. A aliança feita com Noé, que é a história de hoje, faz parte do plano de Deus e persiste até os nossos dias. Faz parte desse plano em resgatar o homem e resgatar o homem da sua natureza pecaminosa para que ele faça parte da família de Deus novamente. Assim, apesar de Deus falar especificamente com Noé e os seus familiares aqui no texto de hoje, essa aliança vai além dos descendentes de Noé, né? Os descendentes de Noé está mencionado ali no versículo 9, mas se estende até nós, quando ele põe ali para perpétuas gerações, no versículo 12. Por isso a promessa de que o mundo não será destruído por dilúvio vale para mim e para você, pois todos nós somos descendentes de Noé. A aliança com Noé inclui também todos os seres vivos, né? A gente vê aqui no versículo 10, 12 e 15, ele mencionando, né, seres humanos, as aves, animais domésticos, selvagens, todos eles são incluídos nessa maravilhosa aliança, acordo de Deus para com Noé. Nela, então, Deus promete e promete de maneira incondicional, como eu disse, né, que jamais destruiria a terra com um dilúvio. O texto realmente enfatiza isso, né? Ele fala duas vezes no versículo 11 e fala também no versículo 15, né? Não mais destruirei. Então, como nós lemos, Deus não apresenta nenhuma condição ou contrapartida para que homens e mulheres usufruam, né, dessa promessa. Eles não precisariam obedecer nenhuma condição. Deus simplesmente anuncia o fato de que não haveria mais dilúvios. Então, daquele dia em diante, Noé e sua família poderiam desfrutar da vida sem se preocupar se a terra toda seria destruída mais uma vez, cada vez que começasse a chover. Essa foi uma promessa feita para Noé, mas que incluiria toda a criação, né? Por 4 vezes a gente tem aqui no texto dizendo todos os seres viventes. Assim, nós somos lembrados mais uma vez dessa preocupação especial de Deus para com toda a sua criação, animais, tanto selvagens como domésticos, as aves e os seres humanos. Na história de hoje, como em todo o relato bíblico, é Deus quem se aproxima do homem e da sua criação para restaurá-los àquele seu propósito fundamental, inicial, que é espelhar e espalhar a sua glória sobre a terra. Agora que nós já sabemos que Deus ele estabelece essas alianças com o homem, né? Ele vem ao nosso encontro. Eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito do segundo aspecto da aliança, que é o fato dessa aliança ser selada com um sinal. A palavra sinal aparece aí nos versos 12, 13 e 17. Dá uma olhada comigo, né, no texto bíblico. Gênesis 9, 12 diz: Disse Deus, este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra.
E no verso 17, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Deus, para ajudar ao homem a se lembrar das suas alianças, ele providencia sinais visíveis. A Noé, ele deu o arco-íris; para Abraão, ele deu a circuncisão; para Moisés, ele deu as tábuas da lei; para Davi, a sua coroa e o seu trono. E com Jesus nós temos o batismo e a ceia, sinais que nos fazem lembrar desse acordo com Deus. A aliança de Deus com Noé e os animais foi selada com o sinal do arco-íris. Então, sempre que as pessoas vissem o arco-íris, elas poderiam se lembrar dessa promessa de Deus, que ele não enviaria mais uma tempestade a ponto de destruir toda a humanidade. É comum até os nossos dias, pessoas saírem de casa e serem surpreendidas por um grande temporal inesperado. E às vezes nós até pensamos: será que vai passar essa chuva, quando ela começa a ser volumosa e se prolongar? Mas a resposta nós já sabemos. Desde a aliança firmada com Noé, ela sempre passou. Os temporais sempre passam porque Deus fez uma aliança com Noé e com as gerações perpétuas, e Deus sempre cumpre a sua palavra. Uma definição que eu encontrei sobre arco-íris diz que arco-íris é um fenômeno meteorológico da natureza que acontece quando a luz do sol brilha sobre as gotas da chuva, onde o raio contínuo de luz se transforma em um prisma multicolorido. Infelizmente, o arco-íris nos nossos dias tem uma associação completamente distante daquela criada por Deus. Mas nós cristãos podemos conhecer a representação que Deus estabelece com o arco-íris. E é sobre isso que eu quero falar um pouco para vocês agora. O que significa para o cristão o arco-íris? Então, os arco-íris são muitas vezes pouco definidos, não é? A gente vê ele meio fraquinho, às vezes não vê ele completo no céu, né? Numa cidade como São Paulo é muito difícil você enxergar um arco-íris, né? Se você vem de uma cidade do interior, talvez seja mais fácil, mas se você pesquisar na internet, você vai ver fotos lindas que registram esse sinal de Deus para os homens. Estudando essa semana a mensagem e pensando no arco-íris como esse sinal da graça de Deus para com a humanidade, eu me lembrei das palavras de Pedro, né? Quando Pedro vai falar do agir de Deus no homem, lá em 1 Pedro 4,10, ele diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então o dom, essa dádiva, essa graça de Deus que a gente recebe, como bons administradores da multiforme graça de Deus. A palavra grega traduzida aqui por multiforme significa no original variedade, mas também significa muitas cores, multicolor. É isso, né, que nos faz lembrar do arco-íris, né? Essa aliança bondosa de Deus e multicolorida, né? A diversidade da graça de Deus sobre nós. Agora, pensa um pouquinho comigo. Se o arco-íris nos faz lembrar da fidelidade e da graça de Deus, e nós podemos ver o arco-íris até os nossos dias, então por que será que tantas vezes nós duvidamos da graça cuidadora de Deus? Aplicando o texto de hoje de maneira figurada para as nossas vidas, Deus não prometeu que nós não passaríamos mais por tempestades, mas Ele prometeu que as tempestades não iriam nos destruir por completo. A palavra de Deus em Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, então nós vamos passar por essa turbulência, eu serei contigo, é a promessa de Deus. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Por isso, queridos, nós não temos que temer quando as nuvens das dificuldades ou as ondas das águas, né, quando elas abalarem a nossa vida,
ou quando essas nuvens esconderem os raios do sol, nós não precisamos temer, porque Deus promete ainda assim cuidar de nós. Os arco-íris são também sinais universais, não só da graça de Deus, mas eles podem ser vistos em todo o mundo, não é? Essa multiforme graça de Deus, ela é suficiente para todo mundo e ela precisa também ser anunciada em todo mundo. Nós bem sabemos que Deus amou todo mundo de tal maneira que deu o seu Filho em favor da humanidade, para morrer pelos nossos pecados. E esse é um segundo aspecto dessa graça multicolor de Deus, é a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Que gratidão! Nós deveríamos sentir essa gratidão por causa desse tão grande amor do nosso Deus, que é dado por nós. Mas ao mesmo tempo, além de gratidão, nós deveríamos também sentir o tamanho da responsabilidade que nós temos em agora espalhar esse amor entre todos os homens. É para isso que Deus faz alianças conosco, para que o seu nome seja conhecido e glorificado em toda a terra. E no texto de hoje, nós ainda aprendemos que o arco-íris, ele não foi feito apenas para o homem, ele foi feito também para o Senhor vê-lo, diz o versículo 16, eu vê-lo-ei. É claro que Deus não precisa ser lembrado da sua aliança conosco, mas esse é apenas mais um jeito de Deus garantir que nós não precisamos ter medo, que Ele está olhando por nós. Quando vemos um arco-íris, nós sabemos que Deus também está vendo, e nós podemos pensar então agora nas promessas e no cuidado de um Deus amoroso para conosco. Então, um arco-íris para o cristão é sinal da sua graça, da sua salvação e do seu cuidado amoroso para conosco. Na palavra de Deus, nós temos 3 relatos de homens que viram esse símbolo importante, o arco-íris. Nós temos Noé, que viu depois da tempestade, como nós vemos até os dias de hoje. Nós temos o profeta Ezequiel, que viu o arco-íris no meio da tempestade, quando ele teve a visão extraordinária de Deus no trono dos céus. Lá em Ezequiel 1:28, ele diz: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Essa foi a visão de Ezequiel de Deus no trono. Ele usa essa figura do arco para descrever a glória de Deus, e a sua glória nos remete a uma presença constante de Deus entre nós. O apóstolo João é o terceiro caso, que é a terceira pessoa que viu também o arco-íris, e ele vê esse arco-íris antes da tempestade do julgamento final. Em Apocalipse 4:3, ele descreve a sua visão, essa visão que ele também tem de Deus lá no trono, e ele diz: e esse que se acha assentado, é Deus, na figura de Deus Pai, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e a de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. João viu esse arco-íris completo ao redor do trono de Deus, um sinal que indicava a sua graça, a salvação e o cuidado amoroso de Deus. E qual é a aplicação de tudo isso para nós hoje, então? Nós devemos saber que durante as tempestades da vida, nós podemos olhar para o arco-íris e lembrar que servimos a um Deus que cumpre as suas promessas. Assim como João, pode ser que a gente veja o arco-íris de Deus antes da tempestade. Ou como Ezequiel, pode ser que a gente veja esse arco-íris de esperança no meio da tempestade. Ou então como Noé,
pode ser que a gente tenha que esperar até o final da tempestade para então ver o arco-íris da promessa de Deus. Seja qual for o seu caso, sempre haverá o arco-íris da promessa de Deus se nós olharmos com os olhos da fé. E por fim, o terceiro aspecto da aliança que nós podemos observar no texto de hoje é a garantia pela lembrança, a garantia da promessa pela lembrança que aparece nos versos 15 e 16. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Gênesis 9, 15 e 16 diz assim: então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Aqui, mais uma vez, Moisés nos traz essa ideia de que Deus se lembra do seu povo. Quando eu falei sobre isso há algumas semanas, nós pensamos em como é fácil nos sentirmos abandonados ou esquecidos por Deus quando nós passamos por tempestades na vida. Vocês se lembram? Às vezes nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, mas lá em Hebreus 13:5, Deus diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando pensamos, onde está Deus? Quando essa minha tempestade vai passar, temos que lembrar que Deus tem tudo sob controle. A sensação de abandono é uma emoção relativamente normal para o homem. Eu creio que todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos assim, como eu disse há algumas semanas. Citei o exemplo de Davi, né? Em Salmo 10:1, quando ele diz: Senhor, por que te conservas longe, ou por que te escondes nas horas da tribulação? Citei o exemplo de Paulo, lá em 2 Coríntios 1:8, quando Paulo diz que desesperou-se da própria vida por tanta dificuldade que ele havia passado na Ásia. E o exemplo do próprio Senhor Jesus, quando no momento da cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nos sentir desamparados não é uma novidade para nós. Mas no texto de hoje Deus diz: eu me lembrarei da aliança, dessa aliança eterna. E o termo lembrar-se, né? Significa não trazer alguma coisa à memória que se havia esquecido, mas significa que Deus, Ele dá passos para cumprir aquilo que Ele já prometeu. Essa palavra, lembrarei, aqui significa que Ele, ao ver o arco-íris, cumpriria a sua promessa de graça, salvação e cuidado amoroso conosco. Lembrar-se para Deus significa agir em favor do homem conforme prometido. Há 3 semanas atrás também nós vimos que Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló, lá de Sodoma, antes de destruir toda a cidade, em Gênesis 19:29. Deus se lembrou de Raquel quando permitiu que ela concebesse e tivesse filhos, trazendo uma descendência para Jacó, em Gênesis 30:22. E também o Senhor se lembrou da aliança com Abraão quando livrou o povo do Egito, que estava escravo por mais de 400 anos, em Êxodo 2:24. Assim, esse conceito de lembrança como uma promessa que se cumpre está presente em toda a Escritura. A palavra lembrar-se no texto bíblico deixa implícito então um compromisso que foi anteriormente estabelecido e o anúncio do cumprimento da promessa. O arco-íris de Deus o faria lembrar, ou seja, o faria cumprir sua promessa de não destruir a terra novamente com as águas do dilúvio. O que então nós aprendemos com isso? Aprendemos que Deus jamais se esquece da sua promessa, que Ele nunca nos abandona, porque Ele é um Deus que não volta atrás naquilo que prometeu. No texto de hoje, Deus nos promete graça, salvação e cuidado.
Por tudo isso, queridos, a minha palavra para você nessa noite é que você se alegre no Senhor, que você espere nele, pois ele se lembra de nós e tudo o que nos prometeu. Inclusive, em meio a dificuldades, ele vai cumprir aquilo que prometeu. Então, fale com Deus, dependa de Deus, faça conhecido diante dele as suas petições e descanse nele. Pois essa multicolorida graça de Deus, ela está prometida para nós. Nós podemos nos lembrar disso cada vez que nós olhamos para o arco-íris de Deus. Hoje, então, queridos, nós aprendemos esses 3 aspectos desse acordo de Deus com Noé, da sua aliança noética ou noaica. O primeiro deles é que ela foi estabelecida por Deus. Isso nos faz saber que é sempre Deus que toma a iniciativa de vir até nós e nos resgatar. Não foi assim com a sua vida? Não é assim que Deus se mostra a você, mesmo quando você persiste em fazer aquilo que desagrada a Ele? A segunda verdade é que a aliança foi selada por um sinal, o arco-íris multicolorido do cuidado amoroso de Deus. Deus também nos deixou sinais, e por isso nós, como igreja, temos nos lembrado da nova aliança em Cristo Jesus, do sacrifício de Cristo na cruz, para que eu pudesse ter acesso a Deus, para que eu pudesse fazer parte agora da família de Deus. E por fim, nós aprendemos que a aliança é lembrada por Deus. Cada vez que o homem merece a destruição, a morte por causa do seu pecado, Deus se lembra da sua aliança e segue cumprindo a sua promessa graciosa. Não é maravilhoso isso? Queridos, a minha oração nessa noite é que a certeza da extensão dessa aliança para conosco nos faça viver uma vida mais grata, uma vida mais segura, uma vida mais alegre no Senhor. Eu digo isso porque o nosso Deus, eu tenho certeza que não importam as circunstâncias, o nosso Deus é um Deus de graça, salvação e cuidado amoroso. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por essas promessas e porque Ele sempre vem ao nosso encontro. Ele busca a restauração das nossas vidas. Vamos agradecer a Deus por tudo isso. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez pela sua palavra e reconhecemos nesta noite o quanto nós não somos merecedores da tua graça. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor, vez após vez, vem até nós, nos dá nova chance por meio do sangue de Jesus, por meio do sacrifício do teu próprio Filho. E te louvamos, Senhor, então, por esse relacionamento que podemos ter, por esse renovar da nossa mente e das nossas vidas, mediante a confissão dos nossos pecados e o restabelecimento desse relacionamento que hoje temos com o Senhor em Cristo Jesus. Senhor, que todas essas coisas nos promovam em nós, vidas gratas, seguras e alegres, para a honra e glória do seu nome. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém.